Começa agora o nosso encontro de 30 minutos com a literatura jurídica. No programa de hoje, você vai conhecer um sebo de Goiânia chamado Bazar Cultural. Lá nós encontramos obras da década de 40 e vários livros de direito. No encontro com o autor, você confere uma conversa com o professor e mestre em Direito, Estado e Constituição, Daniel Villanova. Ele vem ao programa para falar sobre sua obra, Rádios Comunitárias, Serviços Públicos e Cidadania, lançada recentemente. E no Ex Libris, você vai fazer um passeio pela biblioteca pessoal do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux. Fique com a gente porque o Iluminuras só está começando. Hoje você vai visitar o sebo Bazar Cultural de Goiânia. Lá nós encontramos obras da década de 40 e vários livros de direito. Veja só. Eu já trabalho com livros há 22 anos. Sempre aqui nesse mesmo local, então é uma loja já com bastante tempo, bem conceituada, mas tudo começou há muito mais tempo. Desde criança, aquele desejo latente pela leitura já foi despertado em mim pela leitura daqueles gibis mais antigos. Aí depois mudei para Goiânia e juntamente com meu irmão começamos a frequentar sebos, tanto aqui quanto em outras localidades. Daí a ideia de unir o útil ao agradável. Aí nasceu o Bazar Cultural, em julho de 1986. Com o decorrer dos anos, incrementamos o estoque e começamos a vender todo tipo de literatura, desde a literatura infantil, passando pelos clássicos, até chegar aos livros didáticos. E também temos a parte de livros técnicos, tanto na área de engenharia, na área técnica, universitária, e livros de direito. Pra você ter uma ideia, o livro de direito, ele tem que ser muito antigo, tipo esse aqui que é o Ponte de Miranda, que é uma obra sobre o direito processual civil. Ou então você pode achar no sebo também uma obra bem recente, tipo esse curso de Direito Processual Civil, que já é uma edição de 2009, que já se encontra usada aqui no sebo. Agora eu quero mostrar para vocês uma área somente de livros jurídicos que temos aqui na loja, tanto novo quanto livros usados. Essa seção aqui é uma seção completamente de livros jurídicos. O público que frequenta o sebo é o público praticamente que tem afinidade com os estudos, né? No caso do livro de Direito, são os alunos do curso de Direito, que vêm aqui principalmente em busca de obras atualizadas e a um preço mais acessível. Claro, esse Silvio Rodrigues, por exemplo, já é uma obra de doutrina que é sempre muito procurada no sebo pelos alunos. Uma seção muito interessante que temos aqui também é essa seção de obras raras, onde temos obras em português, em francês, de autores consagrados de 2 séculos para trás, de 1800, de 1700, e obras mais recentes, como esse Lusíadas, editado ainda em Portugal. Na década de 40, mas temos aqui obras raras em francês, em espanhol, a gosto do cliente. E já estamos há 22 anos no mercado vendendo cultura, né? Hoje, no encontro com o autor, eu vou conversar com o professor e mestre em Direito, Estado e Cidadania, Daniel Villanova. Ele veio falar sobre sua obra, Rádios Comunitárias, Serviços Públicos e Cidadania, lançada recentemente. Olá, Daniel, obrigada pela sua presença. Olá, boa tarde, prazer. Daniel, eu gostaria de começar conversando sobre o tema.
Por que você escolheu escrever sobre rádios comunitárias? Primeiramente, a tentação de escrever sobre o tema foi pela existência de um movimentos sociais no país que realmente ajudaram a construir uma ideia de cidadania no país. Então, as rádios comunitárias, elas surgiram no país basicamente a partir da década de 60 e década de 70, com o movimento das rádios de alto-falante e das rádios livres. E esse momento foi um momento de bastante restrição política, em que essas lideranças locais buscaram contestar o modelo repressivo do Estado e imaginar formas alternativas de comunicação para além de uma mídia concentrada que no período era basicamente capitaneada por uma concentração no rádio, uma concentração na televisão. Então as rádios, elas surgiram como experimentos virtuosos de identificação de experiências locais e transmissão de conhecimentos locais e de reconhecimento de identidades que estavam relegadas a um espaço de exclusão durante esse período. E esse movimento somente ganhou força e durante a Constituinte de 88, há cerca de 20 anos, há 2 décadas, esse movimento de cidadania ganhou mais força ainda e as lideranças buscaram um espaço de institucionalização dessas rádios reconhecidas pelo Estado brasileiro. Mas o grande dilema é que as políticas públicas que foram desenhadas, modeladas para esse setor, elas de certa forma são incompatíveis com todo o espírito cívico que esse movimento social proporcionou. Eu gostaria que você explicasse o que caracteriza uma rádio comunitária, quais são os requisitos que ela deve seguir e quem é que pode legislar sobre ela. Basicamente, no país, a questão das rádios comunitárias é regulada pela Lei 9.612 de 1998. Ou seja, há cerca de 10 anos, o marco regulatório, o marco normativo das rádios comunitárias foi definido. E essa legislação, ela trouxe uma série de critérios técnicos, de conteúdo e de fiscalização pública para fins de habilitação de rádios comunitárias. É uma lei federal que está basicamente calcada na competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, mas essa própria questão de quem tem a responsabilidade para legislar sobre o assunto, ela é controversa. A Constituição é expressa no sentido de dizer que sobre telecomunicações e radiodifusão a competência da União Federal, mas quando falamos de rádio comunitária, estamos falando de rádios que têm uma abrangência muito restrita, muito localizada. Aliás, nos termos da Lei 9.612, a rádio comunitária ela não pode ter um raio superior a 1 quilômetro. E exatamente considerando essa dimensão, eu penso que o âmbito institucional das rádios é um âmbito que poderia ser muito bem incluído nas competências do artigo 30, que a Constituição Federal atribui aos municípios. Então, as rádios comunitárias elas teriam um potencial assim, muito interessante de serem modeladas pelos municípios. No judiciário hoje essa discussão ainda está incipiente, tem poucas contestações. Alguns municípios, como é o caso do município de São Paulo, alguns em Minas Gerais, outros no Rio Grande do Sul, já começaram a editar legislações específicas sobre o assunto e há algumas decisões em nível de tribunais regionais federais que têm desautorizado os municípios dizendo que seria uma competência da União. Sim. No livro, eu sustento a ideia de que até mesmo por um experimento federativo, uma ideia de cooperação entre os entes políticos da República Federativa do Brasil, que a ideia de um município poder legislar sobre esse tipo de serviço, ela seria assim, muito interessante e criativa do ponto de vista institucional. Agora, Daniel, eu gostaria de continuar conversando sobre esses principais problemas enfrentados pelas rádios comunitárias. Pode ser no próximo bloco? Vamos lá. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já!